pessoal, aqui tem mais uma vez o Roberto Tavares, nós estamos ocupados, que é importantíssimo nessa representação da questão da descoberta do Brasil. Essa daqui, no caso, é o desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro no ano de 1500. Essa pintura é de Oscar Pereira da Silva, né? Ela também foi pintada aqui em São Paulo em 1900, tinta a óleo sobre a terra. Então tá lá, ó. Concluída em 1900, a pintura de Oscar Pereira da Silva representa a chegada dos portugueses ao litoral do atual estado da Bahia em 1500, elaborado no texto das comemorações dos 400 anos do descobrimento do Brasil. Foi adquirida para o museu em 1902. Nessa pintura, a figura de Cabral e a cruz estão no centro da cena do encontro entre indígenas e portugueses. Pessoal, o ruído tá aí, né? Mas é o que não dá, né, meu? Vamos lá. Os indígenas são representados com uma expressão mais pacífica quando estão mais próximos de Cabral, que para o pintor representa a civilização vinda da Europa. Então vamos lá. Pedro Álvares Cabral chegando lá em Porto Seguro, no estado da Bahia. Os indígenas, né? Aí fazendo a questão da troca, tá? Lembra, naquela época não tinha a questão de dinheiro entre a questão dos indígenas, mas a questão de valores de bens materiais, né? As caravelas portuguesas, né? E como está dizendo aí na informação, que os índios acabam ficando mais calmos nessa aproximação aí no caso de Pedro Álvares Cabral. Vamos para o próximo quadro. Essa daqui é uma outra também que diz o seguinte, né? A Fundação de São Paulo, Oscar Pereira da Silva, concluída em 1907, essa pintura de Oscar Pereira da Silva representa a Fundação de São Paulo, que aconteceu em 1554, com um monumento de união entre europeus e indígenas. A ação está concentrada no ato religioso, sendo a cruz o elemento central. Os indígenas são representados como espectadores passivos, sem qualquer expressão do conflito. A pintura pertence ao museu desde 1929, quando veio transferida da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Então tá aqui, né, a Fundação do Estado de São Paulo, o padre aqui reconhecer essas terras aí para os portugueses, né? Não era igual se tinha a questão do cartório como é hoje. Naquela época era a Igreja Católica que certificava essas terras, né? Aqui do Novo Mundo. Então tá aqui o padre, né? Abençoando, dando a posse aí, né? E os indígenas em volta. Mas sempre lembrando que a gente tem que ter esse olhar da questão dos indígenas, porque é aquele lema que se tem na academia que é discutido. O Brasil foi descoberto ou o Brasil já existia? Lembrando, 7 milhões ou 8 milhões de indígenas, né? Lembrando que nós tínhamos de 8 milhões de indígenas. Então fica essa questão que é discutida na academia. O Brasil foi descoberto ou o Brasil já existia, né? Então isso é muito importante. Por isso que é importante a gente entender a nossa história, para entender o nosso passado, o presente e o futuro, né? É isso aí. Eu vou fazer outros vídeos aqui demonstrando para vocês aqui o restante do museu.